promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Vivo pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme nas promessas de Jesus. Como diz, um cadinho mais, né? Temos que avançar um cadinho mais. Então você veio para o lugar certo. Nós vamos ler Bíblia hoje, amém, meus irmãos? Então, todos trouxeram Bíblia? Deixa eu ver aí. Do smartphone também vale, viu? Tá? Beleza? Então tá. Então nós vamos fazer a leitura de vários versículos da Bíblia. Vamos tentar ser o mais ágeis possível, né? O tempo é ótimo, mas o material aqui é fantasticamente extenso. Temos aí o apoio da dupla Amauri e Eloir, que vão estar, né, auxiliando nisso. E o Amauri aqui é um menino de ouro, que dá todo o apoio aqui para a escola dominical. Muito bem, amados, estamos na nossa lição de número 10, a promessa da proteção divina. Eu confesso que quando eu fui escalado para essa aula, eu pensei assim, poxa, tranquilo, né, irmão? Falar da proteção divina, tal, mas aí você começa a ver que não é tão simples assim, né? Teria duas formas de fazermos a aula hoje. Uma de uma forma assim, reducionista, né? Rasa. Irmão, Deus guarda os seus servos, estamos aí debaixo da proteção de Deus, né? Estamos à sombra, né? Estamos ali, habitamos na sombra do Onipotente e tal, e está tudo bem, glória a Deus, aleluia, pronto, acabou. Mas tem alguns pontos aí que eu acho que, principalmente numa classe de adultos, é interessante nós frisarmos, inclusive sobre a questão de batalha espiritual. Para mim era algo assim que eu já tinha dado meio, na minha experiência, né? O movimento da batalha espiritual, que trouxe muito transtorno para a igreja há uns 20 anos atrás, né? Criando até uma certa paranoia em muitos cristãos. Mas nos últimos dias parece que eu tenho visto novamente algum movimento nisso aí. Eu acho que a gente vai ter que conversar a respeito, ok? Bom, a leitura bíblica em classe foi feita, então só aqui, irmãos, ver que é interessante essas lições desse trimestre, porque assim, é um sobrevoo geral sobre as principais doutrinas da Bíblia, sim, né, das principais promessas, e aqui cita dois textos da Bíblia, um em Efésios e outro, Salmo 91. Em Efésios 6, fala da armadura de Deus, né? Tem a ver com uma convocação nossa para uma atitude em relação à provisão de Deus para a nossa vida. No Salmo 91, destaca-se a questão do relacionamento. Cada um desses textos daria margem para uma aula inteira. Então nós temos aqui pelo menos 2 aulas e meia que nós vamos ter que condensar em uma. Então a gente vai ter que ser um pouquinho ligeiro, mas vamos chegar lá. Amém? Eu disse que a gente ia ler Bíblia falando em proteção divina. A proteção divina, ela é real, ela é gloriosa, e ela é uma bênção a ser desfrutada por todo crente, em todo tempo, em todo lugar. Eu gostaria que você E os salmos, entre outras coisas, eles celebram essa proteção divina. Então, por favor, um dos irmãos ou das irmãs, calma lá, já estava esquecendo, vocês já iam escapar.
Aquela perguntinha, as duas perguntinhas de abertura, que eu já estava esquecendo. Olha só, a idade é terrível, né? Quem está com a lição? Levanta aí. Isso, bonito. Olha que beleza. Quem leu a lição? Está melhorando. Olha só, está melhorando. Que benção, né? Isso aí, irmão, né? A revista não é só para você ficar guardada lá e trazer na aula, não. Tem que ler em casa, ok? Mas tudo bem, está melhorando, graças a Deus. Então vamos ler a Bíblia. A Bíblia. Salmo, quem achar, levanta a mão, porque vamos ser 3 textos aqui seguidos. Quem vai para a gente... Salmo 46, versículos 1 a 3. Depois Salmo 84, 1 a 4, depois Salmo 23, versículos 1, e aí pula para o 4. Então, você achou qual? 46, 1 a 3. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Amém, queridos? Olha o convite do salmista. Mesmo que tudo em derredor se abale, entre em caos, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Você pode louvar o nome do Senhor por isso, amém? Isso não é privilégio de um ou de outro, isso é para todo o povo de Deus. Um salmo que eu acho muito querido, né? Nós vamos ler Salmo 84, 1 a 4. Quem achou? Levanta a mão. Aqui o nosso amado já está muito bem. 84, versículos 1 a 4. Salmo 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus divino, Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si e para seus filhotes. Próximos dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Amém, queridos? Quando fala a casa do Senhor, fala da presença do Senhor, não necessariamente o templo, o prédio, tá? E na presença do Senhor, junto ao altar do Senhor, até o pardal achou casa, até o passarinho achou abrigo. Junto ao altar do Senhor, na presença do Senhor, encontramos abrigo para nossa alma, encontramos alento, encontramos alívio. Amém, queridos? Salmo 23, acho que é o salmo mais famoso da Bíblia, Salmo 23, apenas 2 versículos, versículos 1 e versículo 4. A irmã lá do fundo tinha sinalizado, mas aí você fica para os próximos versículos então, tá bom? O pessoal aqui não te viu, querida, mas por favor, nos próximos você vai ler. Salmo 23. O bom pastor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Pula para o 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Entendem isso? É fácil, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Está tudo belezinha. Mas, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria. Por quê? Porque tu estás comigo. Amém, queridos? É disso que essa lição está falando, e nós louvamos o nome do Senhor por isso. Porém, como estamos numa classe de adultos, a gente tem que engrossar um pouco o caldo, né? Tem que pegar alguns pontos aqui.
E eu queria fazer uma pergunta para vocês, né? Bom, Deus nos protege, Deus nos guarda. A lição, principalmente no subsídio do professor, faz questão de dizer que Deus nos guarda de todo mal, nenhum mal nos sucederá, porque o Senhor está conosco, Ele nos protege e tal, papapá. Beleza. A pergunta: só acontecem coisas ruins aos pecadores? A enchente só chega na casa dos ímpios? O tufão só ataca a propriedade dos pecadores? Espera aí, então aí nós estamos com um problema. O Salmo 91 diz aqui, está escrito, olha aqui, nem peste vai chegar, nem mortandade, nem seta. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Mas aí Deus não falou de enchente, a enchente não está incluída aqui, mas como é que a gente faz com isso? E aí, irmãos, a gente tem que entender, assim, um alerta, o alerta de nós não... Incrível como o ser humano consegue deturpar até as coisas santas de Deus, né? Tem as promessas de Deus e a gente começa já a tomar para nós essas promessas e ficarmos assim meio presunçosos, sabe? Aconteceu algo na casa do fulano de tal. Aí tem. Aconteceu uma desgraça, uma tragédia tal, mas credo. Vamos ler a Bíblia? Esse tipo de pensamento na vida de Jó, tem o pastor João Cardoso está lembrando da vida de Jó. Vamos ver se a gente lembra da vida de Jó, mas deixa penduradinha aí, vamos ver se a gente retoma Jó ainda hoje. Lucas 13, 1 a 5. Lucas 13, eu nunca vi ninguém pregar sobre Lucas 13, 1 a 5. E quase não é lido. Alguém achou? Quem achou? A irmã lá no fundo, isso. O Eloy vai conseguir pegar ela lá? O Eloy é terrível mesmo, hein? De 1 a 5, né? Naquele mesmo tempo, estavam presentes alguns que lhe falaram os galileus. O sangue de Pilatos misturara com seus sacrifícios. E Jesus, respondendo, disse-lhes: pensai que esses galileus, porque padeceram tais coisas, eram mais pecadores que os demais galileus? Eu vos digo, não. Antes, se não vos arrependerdes, todo de igual modo perecereis. Ou aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, pensais que foram maiores pecadores do que todos os homens que habitavam em Jerusalém? E eu vos digo, não. Antes, se não vos arrependerdes, todo de igual modo perecereis. Você vê que Jesus aí, alguém já veio falar, viu só o que aconteceu com aquele pessoal lá? Olha que coisa terrível. Tipo assim, acho que eles não estavam com a vida em dia. E aí, né? Aconteceu. Jesus disse, por que você está presumindo que você é melhor? Ou que você é menos devedor? Aconteceu com eles. Poderia ter sido com você. Você viu o fulano de tal, mas está virado no saci umas casqueiras só, meu Deus do céu. Esse aí certamente. Como nós conseguimos ser presunçosos quando a desgraça acontece na vida do outro, não acontece na vida, e você acha que você não aconteceu na tua vida porque você realmente é alguém diferenciado na sua relação com Deus. E nós sabemos pela Bíblia e pela experiência que coisas catastróficas acontecem também com pessoas tementes a Deus.
Nós todos aqui estamos muito tranquilos, sentados aqui. Quem está nos acompanhando pelas redes sociais, imagina a grande maioria também, já tomou seu café da manhã, já está na expectativa de logo mais ter um almoço de domingo. Mas em vários lugares da terra, homens e mulheres mais crentes do que eu, que você, não sabem se vão almoçar hoje, porque não almoçaram ontem. Vivem num lugar de miséria. O contexto geral é de miséria e de fome. Ele está lá no meio, é servo de Deus, mas ele também padece as mesmas coisas que o ímpio está padecendo. A diferença é qual? A diferença é a presença de Deus na vida dele. Entendem isso? Vamos correr mais um pouquinho? Oi, ali, pastor Ezequiel. Só lembrando disso que o senhor está falando, eu me lembro daquele incidente que teve ali em Santa Catarina, que aquele cidadão invadiu aquela escola, aquela pré-escola, e assassinou várias crianças. Alguém postou na internet dizendo assim: graças a Deus, Deus salvou o nosso anjinho. Uma criança que apenas levou um arranhão, um corte no rosto. E alguém escreveu embaixo: pena que não salvou os anjinhos dos outros. E essas coisas, eu sei que quem teve o milagre, que isso é um milagre na sua vida, fica muito alegre com isso, mas às vezes a expressão que nós fazemos é bem isso que o senhor está dizendo. Ela é nossa alegria, mas às vezes a nossa alegria machuca o irmão que está ao nosso lado, porque nós queremos fazer disso lei e achamos que foi por nós que foi feito isso, porque Deus guardou porque era o meu anjinho, porque eu estava bem, porque não. São coisas que nós não vamos entender nunca, só a eternidade vai nos revelar, e a bondade e graça do Senhor sempre. Isso me fez lembrar o meu amigo. Eu já comentei em outras oportunidades, várias pessoas acompanharam a tragédia que ocorreu na cidade de Sorriso, Mato Grosso, o ano passado, no mês de outubro, se eu não me engano, em que um pervertido entrou numa casa, matou a mãe e as 3 filhas, com violência sexual e tudo. Pois bem, e o pai de família não estava em casa, é caminhoneiro, não estava em casa. Pois bem, ele é meu amigo pessoal, de pousar na minha casa. Família crente. E aí você vê as meninas cantavam na igreja, e cantavam um daqueles hinos que falam, né? Falando que Deus cuida de mim, Deus me protege e tal. E a pergunta fica: e onde que Deus estava quando isso aconteceu? Percebem? Não há espaço para nossa soberba, para a gente se achar. Existem coisas que a gente não compreende. Esse meu amigo faz 1 ano. Imagina isso, do dia para a noite não tem mais a família. Quando ele volta de viagem, ele não tem nem motivo para voltar, porque não tem mais ninguém para quem ele voltar. E ele tem sido sustentado unicamente pela fé em Deus e pela viva esperança de que naquele dia, se ele permanecer firme até o fim, ele vai encontrar a família dele lá no céu. Entendem isso? Muito bem. Eu gosto muito do Daniel Pedroso, embora eu não tenha uma amizade assim próxima com ele, mas porque ele é um estilo avivalista, né? Ele é muito interessante, mas ele é um avivalista diferenciado. Eu respeito muito Daniel Pedroso. E ele, pregando aqui nessa igreja, uma vez pregou sobre Eclesiastes capítulo 3. E ele havia sofrido um golpe pessoal, acho que um parente próximo tinha passado por um câncer, alguma coisa assim. E eu acho que veio a óbito, inclusive, se eu não me engano. Eu sei que houve algo traumático em termos de família, de experiência pessoal. E ele pregando em cima de Eclesiastes 3. Alguém pode ler para nós Eclesiastes 3, versículo 1? Quem achou? Alguém achou? Eclesiastes, tem na Bíblia, lá, presbítero Sebastião. Corre lá, meu filho.
Está lá do outro lado. Vai lá, é que eu não anunciei o versículo antes por isso, né? Mas tudo bem. Eclesiastes capítulo 3. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de gastar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Amém? E o Daniel Pedroso, acho que por uma graça muito grande, ele concluiu assim: na vida do servo de Deus, entre o nascimento e a morte, cabe tudo. Todos estamos sujeitos a participar de todas as experiências pelas quais passam todos os seres humanos. Crente fica doente, empresário evangélico também fale, casamento entre evangélicos também se dissolve, filhos de crentes também se perdem, crentes também sofrem com câncer e muitas vezes não são curados. Temos vários testemunhos, inclusive na nossa igreja, de pessoas que passaram pelo câncer e foram curados, mas tem aqueles que não foram curados. Uma das pessoas mais lindas que eu conheci no Evangelho, todos aqui conhecem, daqui da sede, os mais antigos, né? Ou não tão antigos assim, o presbítero Natanael, figura linda do Evangelho, um homem crente, ficha limpa, um homem assim, de testemunho. O câncer corroeu aquele nosso irmão até que ele sucumbiu. E vários irmãos, não levou um ano, né, irmão? Estava aqui conosco, dali um ano já não estava mais. E vários irmãos o visitaram. E eu tive a oportunidade de uma dessas vezes visitá-lo também na sua casa. E ele assim, muito crente, o Natanael é uma figura, eu quero dar um abraço muito grande nele lá no céu, porque é muito interessante. E ele fala assim: ô irmão Eduardo, aquele jeito tranquilo, assim, né, já combalido, tinha voltado do hospital logo após a cirurgia tirou quase todo o estômago, mais alguns órgãos, que o câncer já tinha tomado várias, uma situação terrível. Ele falou assim: irmão, eu vou dizer para o irmão, eu nunca senti tanta presença de Deus como lá naquele hospital, irmão. E lá no hospital, enfrentando essa situação, ele estava falando de Jesus para os outros lá, irmão. Estava brilhando lá. E aquele dia, olha só que interessante, até eu fui abençoado, irmão, que eu fui lá visitar ele, eu e a minha esposa, e a gente, é aquela coisa, né? Por isso que é bom fazer visita. Você vai visitar, você sai visitado. É um negócio interessante isso. E no dia seguinte eu tinha que pregar, mas eu ainda não tinha mensagem. Conversando com ele, Deus me deu a mensagem para o dia seguinte. O homem estava morrendo, gente. Estava recuperando de uma cirurgia da qual, na verdade, não conseguiu ir para frente, mas transmitindo Jesus o tempo todo, a graça de Deus abundante. Ele morreu, mas ele estava guardado por Deus? Amém? Entendem isso? Estar guardado por Deus não quer dizer que as coisas não vão acontecer na tua vida. O estar guardado vai além das circunstâncias. É uma posição espiritual.
É uma condição de filho e filha de Deus, que aí independe das circunstâncias. Amém, irmãos? Tudo bem? Está começando a fazer sentido? É por aí, irmão. Tá, vamos lá. Eu tinha tanta coisa para ler, mas não vai dar para ler tudo, tá? Jesus, porque a gente tem muita coisa para conversar ainda. Mas eu vou citar em Jeremias capítulo 26, aí você pode ler em casa. Jeremias, inspirado por Deus, Deus manda ele, anuncia que esta casa que se chama pelo meu nome será devastada, destruída, e Jerusalém eu entregarei na mão dos inimigos. E vai Jeremias entregar a profecia. Quiseram matar ele. Não, esse camarada é um traidor, meu Deus do céu. E o rei também já estava bravo com ele. Aí alguém teve, não mata ele não, tal. No fim, livraram Jeremias. Jeremias estava ali na cara do rei. Beleza, no mesmo capítulo 26, tem um outro profeta por nome Urias, que também entregou a mensagem de Deus. E na hora que a chapa esquentou, Urias fugiu para o Egito. A Bíblia diz que o rei mandou irem lá no Egito, trazerem Urias, e Urias foi morto na presença do rei. O Jeremias eu acho que o Jeremias era querentão mesmo, e Urias assim era meio sapecado. Então assim, Deus protegeu Jeremias e não protegeu o profeta Urias. Não. A um Deus poupou, a outro Deus autorizou que selasse o seu testemunho com a morte. Deus faz isso? O Deus da Bíblia faz. Entendeu como não tem como ser presunçoso? Se você está aqui, dê glória a Deus, é a graça de Deus. Pessoas melhores que você e que eu, às vezes, estão agora num leito de enfermidade, passando dores terríveis. Sem presunção, né, irmãos? Muito bem. Para concluir essa parte, né? Passamos para a parte 1. Isso tudo entra como introdução, tá bom, irmãos? Vamos lá. Para não dizer que eu não falei da lição, né? Mas não fugimos do assunto da lição, não, né, gente? Está tudo dentro, né? Beleza. Já lembra daquela parte, sim? Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Conhece esse termo? E aí é assim, né, irmão? Aí você pensa, tudo concorre. Olha, irmão, o negócio é o seguinte, pode vir até o vendaval e dar aquela balangada no barco, mas Jesus está dentro, vai dar tudo certo. Então, tudo concorre para o bem. Então, o meu empreendimento vai dar certo, o meu casamento vai dar certo, a educação dos meus filhos vai dar certo, a minha saúde vai dar bem. Vai ter, de repente, aquele perrengue, aquele que você passa, mas no final, cara, porque a Bíblia diz, tudo concorre para o bem, então no final vai ser, só alegria, irmão, e eu vou subir na plataforma da vitória, vou sapatear e ainda mandar um beijinho no ombro para todo mundo que achou que eu não ia chegar lá. Não é isso que a gente ouve? Vamos lá. Vamos ler a Bíblia, irmão? Romanos 8, 28. Mas não lê só o 28, não. Sabe qual é o problema dos crentes? Ele lê a Bíblia assim, irmão, mas lê o que interessa. Lê só a parte que interessa. Ele vai até na vírgula. Da vírgula ele diz, não. Eu gostei só da vírgula, que a vírgula aqui está. Então vai ler o 28 e o 29. A caixinha da promessa. Deus usa a caixinha da promessa, irmão, mas só a caixinha de promessa também não dá, irmão. Vai lá. Romanos 8, 28 e 29, por gentileza, irmão. Vamos lá, vamos seguir. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Irmão, não entendi nada, só entendi a parte do bem. Explica o resto aí. Vou te explicar.
Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o propósito divino, e não pelo teu potencial, tua performance, porque não, o negócio não é você, é Ele te chamou, Ele te escolheu, ok, mas então somos escolhidos de Deus, então tudo vai concorrer para o bem, sim, e o que é o bem? Irmão, eu vou me dar bem, o que é o bem? O versículo 29 explica: o bem é você ser moldado segundo a imagem de Cristo. O grande lance não é você ser bem-sucedido segundo os conceitos do mundo, não é você ser um conquistador segundo os conceitos empresariais. O grande barato da história é você ser moldado segundo a imagem de Cristo, de forma que as pessoas possam ver Jesus através da tua vida. Entenderam? Então, irmão, todas as coisas na nossa vida, porque a nossa vida está escondida com Cristo em Deus, Colossenses capítulo 3. Então ninguém pode tocar a nossa vida, que para tocar em nós tem que tocar em Deus, tem que tocar em Cristo, mas Deus permite que nós sejamos tocados, permite que a dor, a devastação chegue em nós, para cumprir os propósitos dele através da nossa vida, e cumprindo os propósitos dele através da nossa vida, nós somos cada vez mais moldados segundo a imagem de Cristo. Igual o hino 126, que eu já citei, outra lá da Frida Wingren, como é que é? Os mais belos hinos de poesia são escritos em tribulação, às alturas santas ninguém voa sem as asas da humilhação. Mas tem duas linhas ali que é para quebrar tudo. Quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. Você quer a glória de Deus na tua vida? Abrace a cruz. Você quer ser um instrumento da glória de Deus? Permita-se ser traspassado com a dor que traspassa o coração de Deus diante de um mundo perdido. Entenderam? Silêncio sepulcral. Mas tudo bem, está tudo certo. Vamos lá, irmão, isso aí fica como introdução. Vamos na primeira parte, vamos ver se a gente faz pelo menos a primeira e a segunda parte. Primeira parte diz aqui: proteção espiritual contra o inimigo, e fala de batalha espiritual. E aí, irmãos, nós estamos enfrentando, já faz muito tempo, né? E tem gente importante, é um movimento internacional de batalha espiritual. E parece que tem base bíblica, porque o texto que nós lemos ali em Efésios 6, né, fala que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, quer dizer, não é material, mas é contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, né? Mas aí tem gente que, como diz, né, meio que viaja assim, e pensa que você meio que vai entrar num portal com uma espada Jedi e lutar com o demônio. Calma, irmão, calma. Há muitos anos atrás eu escutei um irmão, acho que é o Mário Freitas, da Mais, Mário Freitas, né? Que é muito interessante ele. E ele falou assim: irmão, batalha espiritual não tem nada a ver com ficar procurando demônio atrás da geladeira. Porque eu conheci uma irmã, inclusive, que ela se converteu numa igreja que dava muita ênfase a isso, e no começo aceitou o evangelho, a libertação e tal, mas depois ela entrou meio numa paranoia, porque tudo era o diabo. Queimou o feijão, é o diabo do feijão queimado. Furou o pneu, é o demônio do pneu furado. Sabe, tudo, você estava assim, parecia que você estava vivendo missão impossível, né? A todo momento alguém ia dar um tiro em você, tinha demônio. Mas deixa eu ver, você não tem um demônio aqui, cara? Pelo amor de Deus.
Não é assim. E aí vem vários conceitos estranhos na batalha espiritual. Um deles é de demônios territoriais. Não, irmão, porque é o seguinte, porque os demônios também são organizados, irmão. Então eles dividem a cidade assim, né? E meio por bairro, por distrito demoníaco. Então tem uns demônios ali que tem mais poder nesse aqui e outros assim está mais fraco. Então para você entrar ali, irmão, você tem que fazer o quê? Você tem que primeiro amarrar o inimigo. E aí você faz a campanha de amarração do inimigo e tal, e marcha profética e não sei o quê, para amarrar os demônios que comandam aquela região, para depois você poder entrar com o evangelho, irmão. Porque se você for tentar entrar antes, não dá certo. É igual você entrar em certas comunidades sem conversar primeiro com os bambambam do tráfico. Você não entra, cara. Não entra. Nem tenta. Isso é um conceito fantasioso. A Bíblia não ensina nada disso. Outro conceito equivocado de maldição hereditária. Como assim? Eles gostam muito do termo legalidade, né? Então vamos supor, né? Eduardo, o meu avô se envolveu com alguma prática ocultista e aí ele deu legalidade para os demônios para trabalharem na minha família. Então começou com meu avô, com meu pai, chegou em mim, mas aí eu aceitei Jesus. Eu aceitei Jesus, beleza. Eu aceitei Jesus, não vou mais para o inferno, estou salvo, porém, tenho vida eterna, porém vida com abundância ainda não. Para ter vida com abundância, tem que quebrar as maldições. Eu queria ser educado, mas não vou ter que ser sem educação. Mas é balela isso, irmão, balela. Isso não tem base bíblica nenhuma. E isso tem, sabe? Não, mas, irmão, porque na minha família é isso mesmo. Porque o meu avô traiu minha avó, meu pai traiu minha mãe. E eu estou aqui crente, mas, pelo amor de Deus, esse demônio da adultério vai pegar minha vida também. Para com isso, rapaz. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. 4 conceitos para nós entendermos isso. Primeiro, na batalha espiritual, para a gente não entrar tem que se levar em conta a soberania de Deus. Não é uma guerra do tipo assim, sabe? Deus está aqui, Satanás está lá. Eu acho que já tem gravuras, né, que aparece Jesus e o Satanás numa quebra de braço. Já viram isso aí? Né? Então assim, o reino das trevas lá é poderoso e Jesus está aqui, e Jesus está fazendo força e o demônio também está ali. Pá. Como diria o padre Quevedo, isso não existe. Não é assim que funciona, irmão. Mas não tem um demônio? Tem. Não tem as hostes espirituais da maldade? Sim. Só que eu quero dizer uma coisa para vocês. Deus é soberano e Senhor sobre tudo. Ele é Senhor sobre o céu, sobre a terra, sobre o inferno, sobre os demônios, sobre Satanás. Ele só opera, o reino das trevas só opera segundo a autorização de Deus. Aí entra Jó. O demônio quis, e eu quero dividir. A gente normalmente divide em vontade diretiva e vontade permissiva. Aquilo que Deus dirige, que seja aquilo que Deus... Eu quero esmiuçar um pouquinho mais. Tem a vontade ordenativa de Deus, aquilo que é segundo as perfeições eternas de Deus, os atos de amor, os atos criativos de Deus, os atos de misericórdia do Senhor, o milagre de Deus, são atos ordenativos, segundo as eternas perfeições, a sua bondade, a sua sabedoria, a sua justiça. Tá. Tem a
a vontade autoritativa. Como assim? São coisas que não são segundo a natureza divina, mas que servem para cumprir os seus propósitos, e Deus autoriza. Quando Satanás fica ali no livro de Jó, tentando, Deus não simplesmente... é que quando fala permissão, dá a impressão assim, Deus não queria, mas aí o diabo veio, aí Deus olhou assim, então vai. Satanás faz a acusação, toca nele para ver, e Deus simplesmente autoriza, faça. É diferente de permitir, é mais forte. Faça. E aí, irmão, estamos entrando no campo da soberania de Deus. E não tem como questionar. O pervertido que entrou na casa do meu amigo e dizimou a família dele, escapou das mãos de Deus. Deus estava ali, Deus deu uma cochiladinha, ele foi lá e fez. Ou Deus falou assim, eu não queria muito fazer, mas tá. Não, Deus autorizou, irmão. Por quê? Tem os porquês que não temos resposta do lado de cada eternidade. Há anos atrás, vou citar porque é conhecido, a neta do pastor Alcindo foi atropelada na frente de toda a família, no final de um domingo, por um infeliz que estava embriagado. Menina de 5 anos, 5, 6 anos, atropelada diante de toda a família. E no dia do velório, um amigo da família, o incrível que é pastor, não sei, acho que aquela hora ele viajou na maionese também, querendo consolar a família, ele disse assim, Deus sabe o que faz, Deus sabe o que faz, vai que essa menina cresce, e se desvia, e se perde, fala isso para o pai, pelo amor de Deus, tinha que pegar nele e dar uns croques nele, pelo amor de Deus, não tem que falar um negócio desse, não tem, né? É igual os amigos de Jó. Quando os amigos de Jó chegaram e viram a situação de Jó, eles ficaram 7 dias ali, se condoendo, sem falar nada. Foi a melhor coisa que eles fizeram. O problema foi quando eles abriram a boca, porque eles tentaram achar uma explicação para aquilo que não tinha explicação. E assim somos nós, porque queremos achar explicação para a desgraça que acontece na vida dos outros. Parece que a gente está sobrando tempo, né? A gente tem tanta coisa para fazer, está sobrando tempo para tentar adivinhar, ou delinear, ou mapear o que é que ocasionou a desgraça na vida do fulano de tal. É muita presunção da nossa parte, irmão. E nessa presunção, muitas vezes nós somos cruéis, como os amigos de Jó foram cruéis com ele. Cuidado, irmão. Vamos lá. Deus é soberano. 2, suficiência das Escrituras. Irmão, para lidar com as questões espirituais, nós temos a Bíblia. Esse pessoal de batalha espiritual se vale do quê? Das experiências das pessoas ao lidar com endemoniados, se valem da interpretação que eles fazem das experiências. Só que tem assim, entre a interpretação subjetiva que eu faço da minha experiência, ou seja, o que eu acho, o que eu interpreto da minha experiência, e o ensino objetivo das Escrituras, nós devemos ficar com o ensino objetivo das Escrituras. Reduzindo, tocando em miúdos, não se cria doutrina a partir da experiência.
Experiência serve para ilustrar, pode servir para ilustrar, para dar um exemplo, para clarear uma doutrina, mas não para formar doutrina, ensino, direção. Doutrina e direção, nós temos a palavra de Deus. Ok? Vamos lá? Vamos correr? 3. O problema não é os demônios. O problema não é amarrar os demônios. Então, sabe aquele negócio, mano? Eu sei que é muito legal e dá um empoderamento, sabe, para os crentes. Os crentes se sentem poderosos. Então, irmão, agora, metade da igreja estende a mão para cá, metade para cá. E vamos lá. E agora vai marchando. Vai. E agora você vai decretar que todos os demônios agora de São José dos Pinhais estão amarrados. O espírito da prostituição, o espírito da feitiçaria, todos amarrados, porque São José dos Pinhais é do Senhor Jesus. Declara agora, determina agora, profetiza agora, marcha profética. E o povo pira. Uau, é bom demais. Essa foi boa, a tampa da chaleira vai voar. Essa foi boa. Eu vou guardar essa nos meus arquivos, é muito boa essa. Ai. Isso. O pastor Valcir está falando. Aí, com isso, a gente quer mostrar um domínio, um pretenso domínio sobre os poderes espirituais, sobre o mundo espiritual, inclusive, com contagem regressiva. Porque eu vou contar até 4. E quando eu chegar no 4, chegará um sol. Isso aí, sabe como se chama? Isso aí, indução psicológica. É hipnose. É sugestão. Quem não está muito ligado, está emocionalmente suscetível, vai 1, e quando dá o 4, o cara já começa a se arrepiar, porque influenciou a tua mente. Isso é sugestão psicológica, é técnica de auditório, isso é manipulação hipnótica. Mas o poder não é nada de poder de Deus, irmão, é pira na cabeça das pessoas. Vou dizer aqui que é poder de Deus. Um pastor, amigo meu, Pedro Francisco Xavier, hoje já de idade, muito debilitado porque passou por um AVC, mas eu vi esse homem pregando a palavra, calmamente, e aquela palavra enchendo a gente, mas sem forrobodó, sem sapatinho de fogo, nada, irmão, e assim, aquela coisa assim, na hora que ele encerrou a mensagem, todo mundo estava ali, e ele só olhou assim, ficou olhando, aquele jeitão calmo dele, de matuto, assim. Dali a pouco, o poder de Deus sobre a igreja. Ele não fabricou o poder, ele entregou a palavra. Deus derramou o poder. Por isso que eu falo, tem coisas que são coisas, Então, tá bom. Então, o problema não é amarrar demônio, o problema está na natureza caída do ser humano. Então, batalha espiritual, irmão, não tem a ver com eu amarrar os demônios, mas tem a ver com enfrentar a natureza humana com a verdade do Evangelho. Por isso que eu tinha preparado aqui, mas não vai dar, que o tempo não vai dar, que eu tagarelei demais, Quando fala aqui da armadura de Deus, pode ver que não está falando aí, não fala da espada Jedi para você dar uma espadada na cabeça do demônio, não tem aí nenhuma corda de Davi para manietar o inimigo, não tem aí calçar dos pés na preparação do Evangelho da Paz, não é sapatinho de fogo para você pisar na cabeça do diabo, para fazer, como é que fala? Marcha profética, não tem nada disso. Como é que se avança espiritualmente? Aí vamos ver, Vamos ver. Isso aqui a gente tem que ler.
couraça da verdade. Verdade. Uma vida sem mentira, sem hipocrisia, pautada na verdade. Alguém leia para nós 1 Reis 22, 12 a 14. Vou dar o contexto. Josafá e Acabe eram parentes, estavam querendo ir para uma guerra, aí foram consultaram os profetas de Baal, os profetas de Baal falaram, não, vai rei, você vai prosperar, vai beleza, aí vai, mas não tem nenhum profeta do Senhor, de Jeová, aí, não, tem um Micaías, mas esse aí não vale nada, só dá conta, não, mas chama ele lá. Aí um rapazinho foi chamar o Micaías, vai lá, 1 Reis 22, 12 a 14, Puxa. 22 aqui? Não entendi. 1 Reis 22, 12 a 14. Ok. Todos os profetas profetizaram assim, dizendo, sobre a morte de Gileade, triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. O mensageiro que foram chamar a Micaias falou-lhe, dizendo, eis que a palavra dos profetas, há uma voz profetiza em coisas boas para um rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala o que é bom. Respondeu Micaias, tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me diz, isso falarei. Entenderam? O rapaz foi chamar o Micaías, o negócio é o seguinte, ó, o circo já está montado, todo mundo está rasgando seda ali, está só falando bênção. Não seja louco não, rapaz. Seja a tua palavra como a deles. Vai de boa que você cola neles que tu brilha. Vai dar boa. Então, o que o Micaías falou? Ó, vive o Senhor, que aquilo que o Senhor disser, isso falarei. É essa verdade que transforma, é essa verdade que destrói as fortalezas de Satanás, é essa verdade que destrona os tronos, tanto diabólicos como humanos, que tentam se levantar contra a suficiência do Evangelho. Então, vestir a armadura de Deus exige de nós mais do que simplesmente ficar pirando a cabeça aí, né, querendo amarrar o diabo com não sei o quê. Não se amarra o diabo com profetadas, nem com declarações proféticas, se amarra o diabo vivendo e declarando a verdade do Evangelho. Isso aí. Irmãos, o tempo acabou, né? Vamos lá. Justiça. O que é justiça? 7:21 de Mateus. Alguém acha Mateus 7:21? Por gentileza. E outra pessoa vai achar para nós Atos 20:24. E outra pessoa vai achar para nós Abacuque 3:17 e 18. Quem achou Mateus 7:21? Ali, vai. Falando de justiça. O que é justiça? 7:21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás nos céus. Simples assim. Como é que se amarra o demônio? Fazendo a vontade de Deus. Em tudo. Simples assim. Vamos ver agora Atos 20 e 24, falando da prontidão do Evangelho da Paz. Preparação do Evangelho da Paz fala da prontidão que o Evangelho cria em nós, assim como um soldado no quartel, não tem o regime de prontidão no quartel, você que foi militar, é isso aí, ok? O Evangelho nos coloca em prontidão. Que tipo de prontidão? Atos 20 e 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar
testemunho do evangelho da graça de Deus. Essa é a prontidão. Num outro texto, Paulo fala assim: estou pronto não só a ir a Jerusalém, mas também a morrer pelo evangelho. Está pronto a fazer a vontade de Deus mesmo quando não é interessante, mesmo quando não é lucrativo, mesmo quando não vai me ajudar nos meus interesses, nas minhas ambições, na minha mesquinharia. Fazer a vontade de Deus é o anseio maior de todo crente. Essa é a prontidão do Evangelho da Paz. Abacuque 3, 17 e 18. Quem achou? Ali. Aqui Abacuque está falando de fé. Que fé? Antes dele ler. Fé, irmão, fé é diferente de crendice. É diferente de crendice, irmão. Fé é isso aí. Vai lá, lê lá, irmão. Abacuque 3, versículo 17. Mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitona, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Até 50? Obrigado. Ok, irmão? Mesmo que tudo esteja devastado, eu me alegrarei no Senhor, porque sei que Ele está no controle de tudo. Não está no meu controle, mas está no controle. Vamos ler mais uns versículos na prorrogação dada pelo nosso querido irmão aqui. Capacete da salvação. Alguém leia para nós Salmo 51, 11 e 12. E depois eu só vou concluir ali com Efésios mesmo. Aí ficou metade da lição para fora, que aí você vai ler em casa, ok? Salmo 51, 11 e 12. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o teu espírito voluntário. Veja que quando Davi pecou e ele foi repreendido, ele caiu em si, ele não falou: oh meu Deus, não toma de mim o trono, não tire de mim a coroa, não me expulse do palácio. A preocupação de Davi não foi essa. Ele falou assim: Deus, errei, pequei, purifica-me, não me lance fora da tua presença, não retires de mim a alegria da tua salvação. É essa alegria que nos mantém, é com essa alegria que nós vencemos os obstáculos, os demônios e tudo que vem pela frente. Aí o texto aqui vai falar ainda da palavra de Deus, lógico, a palavra de Deus, estamos o tempo todo falando da palavra de Deus, só que na armadura de Deus sempre deixa de fora uma coisa, sempre deixam de fora, mas não sei porquê, é porque assim, Paulo vai fazendo a comparação com desses ingredientes para a batalha espiritual, fazendo a comparação com a armadura, aí chega um item que fica de fora, mas esse item está sobre tudo, que é a oração. Tomar a couraça da justiça, cinturão, couraça da verdade, cinturão da justiça, tudo isso aí regado com oração. E a oração aqui, 3 pontos. E aí termino. Primeiro, por si mesmo. Orar. Ore pela tua vida, pela tua fé, pelo teu ministério, pela tua casa. Sim, orar pelos outros. Intercessão por todos os santos. Orar. Chorar com os que choram e alegrar-se com os que se alegram. Se importar com a luta dos outros. Se importar com aquilo que está acontecendo na vida dos outros. E, terceiro, quando Paulo fala para orar por ele, Paulo ali é o quê? É um pregador do Evangelho. A nossa oração tem que ser pela manifestação do reino. Já perceberam, pastores, que a gente ora muito pouco pela manifestação do reino? Oramos
por dor de barriga, oramos pela casa própria, oramos por um monte de coisa, beleza, mas a oração pela manifestação do reino com poder. Você é convidado todos os cultos a vir, né, pastor João Cardoso, a vir antes, tem um período de oração, todos os cultos têm um período de oração. Irmãos, eu já orei em casa, vem cá, você já orou em casa, já falei do meu cachorro, do meu papagaio, da minha mãe, da minha sogra, e você orou pela manifestação do reino com poder? Então há muito tempo para a gente orar ainda, né? Amados, o tempo já foi esgotado, já ultrapassei todos os limites, abusei da paciência dos amados, já estão até me expulsando daqui já. Brincadeira, aqui todo mundo é gente boa, mas que Deus continue abençoando a cada um dos irmãos e que nós possamos, revestidos da graça de Deus, fazer a obra do Senhor.